Caros amigos do canal Via Romana, estamos novamente juntos. Eu sou o professor Rafael Queiroz e esse é mais um Visão Nacional, de número 31. Pessoal, hoje nós vamos falar apenas de uma pauta. Na verdade, esse vídeo é uma refutação de uma menina que se auto-intitula bruxa e que deu uma resposta mal educada e infundada a uma fala do ex-seminarista Iago Ross. Bom, eu vou explicar aqui para vocês o contexto, né, disso tudo. Divulgaram no Facebook, me parece também no Instagram, um vídeo de uma resposta dada pelo ex-seminarista Iago Ross sobre o que fazer caso uma pessoa se envolva, né, com bruxaria. Então, ele recomenda a pessoa buscar um exorcismo, os sacramentos, procurar um padre, a ajuda da igreja e romper com o neopaganismo. Isso acabou provocando a resposta de uma menina que se intitula bruxa, diz que é bruxa, não é? E eu peguei essa resposta dela para esclarecer essa questão, porque o que ela falou ali é bastante comum da gente ouvir nesse meio Wicca, nesse meio esotérico, neopagão que tem hoje aí no mundo ocidental e aqui no Brasil. Tá? Então eu vou falar aqui rapidamente qual foi a resposta que ela deu e depois eu vou passar a refutação dessa resposta dada por essa menina que diz que é bruxa. Aliás, agora está na moda, né? Um monte de garotinha aí de 18, 19 anos, até mais jovens, inclusive 16 anos, dizendo que são bruxas, dizendo que descobriram que são bruxas, tem um chamado para praticar bruxaria, etc. e tal. Bom, vamos lá. Ela diz o seguinte, que quem tem problema com demônio somos nós, católicos, né? Que teriam sido os cristãos, os inventores do diabo. Para quê? Para exercer poder. E aí ela fala da bruxaria no sentido seguinte, dizendo que ela vem do paganismo, tá? E não do culto ao diabo. Que quem tem que se ver aí com o diabo somos nós, cristãos, que o inventamos. Então, para ela, a bruxaria não tem nenhuma relação com o demônio, com o diabo. E depois, no meio da resposta que ela deu ao Iago Ross, ela disse o seguinte, que os cristãos, eles matam, eles estupram e eles praticam genocídio. Eu acho muito interessante que esse tipo de fala contra cristãos em geral e contra católicos em específico, né, vem crescendo no país, né, chamada cristofobia, mas a gente não vê o Ministério Público tomando nenhuma providência. Se alguém falasse isso de gays, se alguém falasse isso de negros, de judeus, né, ou do que quer que seja, você já teria aí essa pessoa sendo investigada pelo Ministério Público, com um inquérito aberto, né? Mas quando é para falar de cristão, não acontece absolutamente nada. A vontade institucional do Ministério Público em impedir esse tipo de discurso, que é um discurso de intolerância também, é zero. A vontade institucional zero de combater qualquer tipo de discurso de intolerância contra o cristianismo, contra o catolicismo, qualquer tipo de ato que ofenda o sentimento religioso cristão também. Vontade institucional do MP e da Justiça é zero. Vide o caso do Fausto, né, que jogou fogo lá na porta da sede do Porta dos Fundos. Vai ser extraditado agora para o Brasil, estava preso na Rússia, mas os donos, né, do grupo Porta dos Fundos, que ofenderam nosso Senhor Jesus Cristo, ofenderam a fé de milhões de brasileiros, esses não estão sofrendo processo nenhum, não é isso? É impressionante o que a gente vê hoje no Brasil. Mas enfim, então a tese que ela defende, que essa menina defende, é que a bruxaria não tem, primeiro, nada a ver com o diabo, tá? Com o demônio, que isso é uma invenção cristã, tá? E que, portanto, a bruxaria ela teria origens pagãs, pré-cristãs, etc. e tal. Bom, o que a gente vai examinar então aqui hoje nesse vídeo é isso, tá? São duas questões, tá? A primeira delas, foi realmente o cristianismo que inventou o demônio, a figura do demônio? Surgiu no cristianismo? Surgiu dentro da tradição cristã ou não?
Sim ou não? A gente vai ver. E depois, na segunda pergunta, a gente vai analisar se a bruxaria tem ou não a ver com demônios, se ela tem ou não a ver com o paganismo, só com o paganismo, ou se ela surgiu pós-paganismo, etc. e tal. Então vamos esclarecer ponto a ponto, tá? Então vamos na primeira pergunta, primeira questão, pessoal, que é se o cristianismo foi quem inventou o demônio. E a nossa resposta é não, não foi. Não foi no cristianismo que a figura do demônio apareceu. É claro que no cristianismo essa figura ela ganha contornos específicos, especiais, mas não é no cristianismo que surge a figura do demônio, tá? E por demônio aqui a gente está se referindo a espíritos malignos, tá bom? Claro, no cristianismo esses espíritos eles vão ganhar um caráter angélico, ou seja, são anjos decaídos. Mas isso já estava presente antes do cristianismo, no judaísmo tardio, a gente vai ver como. Então, em primeiro lugar, a gente precisa dizer, não foi o cristianismo quem criou, quem desenvolveu, quem delineou, né, a ideia de demônios, ou do demônio, tá? O que preferirem. Isso começa a tomar corpo no pensamento religioso greco-romano, tá? Que foi quem começou a associar o termo daimon, né? Daí daimon, demônio, em português, a espíritos maus. Então a gente precisa fazer um histórico aqui dessa palavra daimon. No início da cultura grega, lá no período arcaico, período de Homero, né, daimon era uma palavra que designava um deus, uma divindade. Então não era uma palavra que tinha um caráter específico. Podia designar qualquer ente espiritual, tá? Então, quando essa palavra surge, ela surge com esse sentido. Daimon é Theos, é Deus, uma divindade, tá bom? Só depois de Homero é que essa palavra, daimon, ela começa a ganhar um novo contorno. Ela, daquele significado primitivo, ela passa a ter um novo significado, em que daimon passa a ser qualquer ser espiritual diferente dos deuses. Então começa a haver uma especificação, ou seja, os deuses são uma coisa e os daimons são outra coisa. Ou seja, os daimons seriam seres espirituais inferiores aos deuses. Perfeito? E aí podia ter tanto um daimon bom quanto um daimon mau. Podia ser tanto um bom espírito quanto um mau espírito. E aí a gente chega a Xenócrates. Xenócrates, discípulo de Platão, ele vai criar uma divisão do mundo espiritual mais detalhada, onde ele vai colocar os deuses de um lado e os demônios do outro, os daimons do outro, tá? E ele vai transferir para os daimons, para os demônios, né, as qualidades sombrias dos deuses, porque os deuses gregos, né, eles tinham vícios e virtudes. Então esses vícios, essas qualidades sombrias, malignas, elas são tiradas dos deuses por Xenócrates, que vai considerar o seguinte: os deuses só têm qualidades positivas, né? Qualidades negativas são atributos dos daimons. Então daimon, a partir de Xenócrates, discípulo de Platão, isso a partir aí do século IV antes de Cristo, demônio, daimon, passa a significar um ente maligno, um espírito maligno, tá? Então isso mostra o seguinte, que essa noção, né, da existência de espíritos malignos que atuam para praticar malefícios aos seres humanos, isso começa a tomar corpo no pensamento greco-romano, tá bom? Mas no pensamento hebraico, isso também vai se fazer presente antes mesmo do cristianismo aparecer, tá? No judaísmo apocalíptico, que é uma corrente do judaísmo que vai ali do ano 200 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, a figura de Satanás, ela vai ganhando um contorno mais claro nesse período. Então, inicialmente, né, no hebraísmo antigo, Satã tinha um caráter impreciso. E a partir do judaísmo apocalíptico, ele vai ganhando um caráter claro de opositor de Deus, de destruidor da obra de Deus, tá? E ele passa a ser visto como um anjo com grande poder, voltado a derrubar a obra de Deus, o projeto salvador de Deus, tá?
Então não tem absolutamente fundamento algum isso que ela diz, que o demônio, a figura do diabo, a figura do demônio, surgiu no cristianismo. Não, o cristianismo ele vai dar um sentido, um significado mais amplo à figura do demônio, né? Porque o cristianismo vai se valer da palavra revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas a ideia de entes malignos, de espíritos malignos, já estava presente antes do cristianismo, isso tem que ficar claro. E por espíritos malignos, leiam-se demônios, tá bom? Agora a gente vai para a segunda pergunta, a segunda questão, né? Nosso vídeo aqui de hoje, que é a seguinte, né? A bruxaria tem ou não a ver com o demônio? Então a nossa resposta é a seguinte, sim, ela tem a ver sim, tá? Mas isso tem que ser bem compreendido. Por quê? No passado pré-cristão, tá? Você tinha a feitiçaria, que era inicialmente, vamos dizer assim, conectada a mecanismos mágicos que buscavam desenvolver malefícios contra outrem ou impedir que esses malefícios atingissem alguém, tá bom? Pouco a pouco, né, essas práticas de feitiçaria que visavam, seja lançar malefícios ou a impedir malefícios, elas foram sendo ligadas a entes maléficos, a entes malignos, ou seja, a entes espirituais malignos, tá? E eu quero deixar claro o seguinte, na religião antiga, na religião dos povos antigos, existiam vários ritos públicos que eram voltados a aplacar males. Então, assim, a questão do problema do mal, ela sempre foi uma questão inerente às religiões. Só que, nos rituais públicos, né, seja lá da religião egípcia, religião babilônica, religião greco-romana, o que se buscava era exorcizar os males, pode ser um terremoto, uma guerra, uma peste, uma doença, através da invocação dos deuses. Os feiticeiros, eles praticavam, vamos dizer assim, processos, né, mecanismos que eles acreditavam que interferiam nas leis naturais, tá, para ou lançar um malefício ou impedir que o malefício chegasse a alguém, e não eram rituais públicos, eram rituais praticados de forma privada, tá, e por alguém que pagasse por esses rituais, né? Geralmente feiticeiros eles cobravam por esse serviço, tá? Então, assim, em Roma, por exemplo, as autoridades elas puniam a prática da feitiçaria porque esses ritos eles se opunham aos rituais públicos, tá? E também porque muitos patrícios e imperadores romanos, nobres romanos, eles tinham medo dos malefícios que as feiticeiras podiam lançar, tá? Então, a imagem da feiticeira desde a era romana, ela estava ligada a entidades do mal, a figuras que representavam o mal. Como, por exemplo, Medeia, que era assassina de crianças, tá? O espírito Lilith, que era visto como um espírito que andava pelo mundo para assombrar os homens e para assassinar crianças, né? E a feitiçaria também estava muito ligada, na Roma Antiga e na Grécia Antiga, à invocação dos deuses infernais, tá? E, portanto, a rituais de fertilidade e a poderes do mundo inferior. Esses rituais de fertilidade, geralmente, eles eram rituais esotéricos, né, ocultos, que se ligavam também à prática de feitiçaria, magia. Então, pouco a pouco, né, a feitiçaria ela foi sendo ligada a algo maléfico. E o conceito de bruxaria, que é um conceito mais medieval, ele está ligado justamente a essa ideia da bruxa como alguém que tem um pacto, que tem uma relação privilegiada com o demônio, tá? Então, assim, essa ideia de bruxaria ligada ao mal, ela não surge também no cristianismo, ela surge lá no paganismo, tá? Mas no paganismo, você não tem a figura da bruxa, e sim da feiticeira. A bruxa é uma figura mais medieval, a gente vai explicar qual a diferença aí entre uma e outra, tá? Por exemplo, há uma discussão na história, né, historiografia medieval, sobre neopaganismo, paganismo, sobre bruxaria, feitiçaria. Qual é a origem da bruxaria medieval? Tá? Por quê? A bruxaria medieval ela só vai ser detectada a partir do século XIV. Então, antes do século XIV, antes ali dos anos 1300, você não tem surge bruxaria na Europa.
Então você tem, por exemplo, uma autora chamada Margaret Murray, que diz que a bruxaria que aparece ali no século XIV, ela seria, na verdade, um transbordamento, uma sobrevivência de um culto pagão, teria vindo lá da antiguidade, chamado culto de Dianos, seria o deus chifrudo, teria sido cultuado lá no mundo antigo, tá? E que teria sido diabolizado pela igreja. Então ela diz o seguinte: a religião pagã sobreviveu nos campos medievais, de uma maneira que a gente não sabe mais ou menos, não sabe bem como, né? Mas ela sobreviveu. E essa religião, ela, vamos dizer assim, veio à luz, né, do dia, começou a aparecer com mais força no século XIV, mas ela sobreviveu, né, durante todo esse período da Alta Idade Média, tá? Reaparecendo ali no finalzinho da Baixa Idade Média. Tá bom? Então, segundo a Murray, né, a bruxaria seria algo especificamente pagão, teria sido diabolizado, demonizado pela igreja, mas que na origem não teria nada a ver com o paganismo, não teria nada a ver com o diabolismo, desculpe, e sim com um culto de fertilidade. Mas lembrando aqui, né, que esses cultos de fertilidade lá no paganismo antigo também estavam ligados aos deuses infernais. É claro que inferno no mundo pagão não tem a mesma conotação que inferno no mundo cristão. Inferno no mundo pagão é o mundo inferior, é o mundo onde habitam os deuses, né, do Tártaro, né? O Tártaro é o mundo inferior, é o mundo subterrâneo, vamos dizer assim. No cristianismo, o mundo subterrâneo, o mundo inferior, o inferno, ele toma conotações malignas, coisa que não existia, assim, de forma delineada, clara, no mundo greco-romano, embora esses deuses infernais eles fossem os deuses que carregavam realmente as qualidades mais sombrias, né, dentre todos os deuses. Então, assim, como a gente mostrou, havia, mesmo ali no período do paganismo, uma certa desconfiança em relação a esses cultos, né? Porque a feitiçaria estava sempre ligada ao malefício, ou quase sempre. Então as autoridades tinham sempre que reprimir essas práticas, porque temiam que isso pudesse trazer desgraças a autoridades, enfim, ao povo em geral. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos voltar aqui para a questão, né, da bruxaria medieval. Acontece o seguinte, que nunca nenhum historiador conseguiu, ou antropólogo, provar a existência dessa religião no mundo antigo. Não existem registros, escritos, documentos, ou algo que o valha, que demonstre a existência dessa religião antiga, do Dianos, do deus chifrudo. Tá? Isso, portanto, para os historiadores é algo que não tem fundamento. E na história você tem que lidar com documentação, com rigor metodológico. Se você não consegue provar nada de forma rigorosa e documentada, você não pode admitir que isso tenha existido. Tá? E um outro ponto é que também você não tem nenhum registro escrito, histórico, de uma sobrevivência dessa religião da fertilidade na Alta Idade Média. Existem registros, sim, de sobrevivências pagãs, danças pagãs, né? Algumas práticas pagãs, bárbaras, que povos carregavam. Isso você tem. Agora, a sobrevivência, né, o registro de uma religião organizada. Que religião é o quê? Tem um sacerdócio, tem um culto organizado. Isso você não tem. Tá? Então não dá para falar que tem uma continuidade entre a bruxaria que surgiu lá na Idade Média e o paganismo antigo, que é o que essa menina tenta fazer. Ela tenta fazer uma relação entre o que você tem hoje, né, essas práticas wiccas, com o paganismo antigo. Não tem uma relação direta. Embora tenha uma simbologia pagã ali, a gente sabe, mas não é a mesma religião, porque ela desapareceu. O que veio à tona no século XIV, que é a bruxaria europeia, essa bruxaria moderna, né, vai dar origem a essas correntes todas aí que a gente tem hoje, não é o paganismo que estava lá latente, sobrevivendo ali nos porões, né, da sociedade medieval. Não. O que você vai ter ali é um surgimento de uma corrente diabolista e herética.
Então, a bruxaria ela surge na Europa medieval do século XIV como diabolismo herético, ou seja, como culto ao diabo, como culto explícito ao diabo. O deus chifrudo, na verdade, era o diabo, porque essa era a referência cultural que as bruxas de então tinham. Tá? Elas não tinham essa referência cultural que tem hoje a garotinha que vai para o movimento Wicca. Tá bom? Então não era mais uma continuação do paganismo, puro e simples, de uma religião pagã que sobreviveu, um sacerdócio que foi sendo transmitido geração a geração. Isso aí não existe. Tá? Embora ela recupere uma simbologia pagã, ela reaparece de forma explícita para cultuar Satã e desafiar a igreja. Então, era um movimento herético, desafio a igreja, e era um movimento diabólico, de culto a Satanás. Tá bom? Então, para deixar claro, a gente finalizar, tá? Essa menina não tem absolutamente razão alguma em dizer que a bruxaria não tem nada a ver com o demônio. Quando ela surge, no século XIV, ela surge como culto ao diabo, como culto realmente ao mal, né? E o que você tem hoje como bruxaria moderna, né? É a consequência dessa bruxaria que surge no século XIV como culto a Satanás. Tá? E, enfim, então, primeira pergunta, foi o cristianismo que inventou o demônio? Não. O cristianismo vai dar ares próprios ao demônio, mas não é o cristianismo que, né, traz à tona essa figura do espírito demoníaco, do espírito maligno, né, dos espíritos malignos. E por outro lado, a bruxaria tem ou não a ver com o demônio? Sim. Né? A feitiçaria antiga, na qual a bruxaria de uma certa maneira se baseia, porque a bruxaria busca recuperar certos procedimentos mágicos, né? Ela já tinha uma relação com esses aspectos sombrios, malefícios, etc. e tal. E quando a bruxaria surge, né, se organiza, melhor dizendo, no século XIV, ela surge realmente como culto a Satanás. Tá bom? Então, eu acho que era isso que a gente ia dizer aqui hoje. Espero ter respondido essa questão. E a gente volta na próxima semana com mais um Visão Nacional. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.